Fala verdinhos, como é que vocês estão? Eu sou o Luiz da Minha Verdinha, um canal feito pra gente conversar um pouco mais sobre as técnicas clássicas da cozinha, aprender alguma coisa de cozinha básica para ter mais autonomia sobre o que vai estar na nossa mesa. Então esse ano eu decidi fazer uma série sobre as técnicas mais clássicas mesmo, mais básicas, para que você consiga pegar o que tem na tua geladeira e transformar numa refeição gostosa, uma refeição deliciosa. Os dois primeiros vídeos que eu postei esse ano eu vou deixar aqui no cardzinho, que são como economizar no mercado e como escolher frutas sem precisar apertar elas, como armazenar do jeito certo, para que elas durem mais na tua casa. Hoje eu vou fazer um molho branco, que é o molho bechamel, um dos 5 molhos clássicos da cozinha francesa, que querendo ou não, a cozinha francesa é a base para a maior parte da cozinha ocidental hoje. Então, esse é um molho tão básico, para mim ele é o mais simples, ele é muito coringa, você pode colocar um queijo, você pode colocar uma mostarda que ele muda completamente, e é uma base muito fácil de ser feita. Mas antes, não esquece de se inscrever, toca no sininho para receber todas as notificações quando eu postar vídeo novo, e já curte esse vídeo, assim o YouTube entende que esse conteúdo é importante e ele vai chegar para mais gente. Você vai precisar de manteiga, farinha de trigo e leite. Eu já vou dar as quantidades aqui, calma. O molho bechamel é um molho à base de leite, que é um líquido um pouco mais gorduroso, então você vai dar preferência para usar o leite integral, mas pode ser o desnatado, pode ser o sem lactose, mas o resultado fica diferente. A gordura do leite ajuda ele a dar uma engrossada, dá mais uma cremosidade ali, então só vai ser uma diferença na textura, mas dá certo. Inclusive com leite vegetal, é só seguir o mesmo processo. Esses 3 ingredientes, o leite, a manteiga e a farinha de trigo, são os únicos que são essenciais, indispensáveis. Eu tenho aqui também cebola, louro e cravo, que são aromatizantes. Eu vou usar eles para aromatizar o meu molho, mas são opcionais também. Ai, mas molho bechamel não vai cebola, não vai louro, não vai cravo, ou vai alho, ou vai sal, enfim. O que eu quero dizer aqui é que o molho bechamel é uma dessas receitas tão antigas que não existe mais uma receita original. Foram várias adaptações ao longo da história e algumas levam cebola, outras não levam. A técnica clássica que eu aprendi em cozinha francesa foi usando a cebola, na qual eu só vou partir ela ao meio e só vou usar a metade menor, porque a quantidade de leite que eu vou usar é pequena. Eu não preciso picar nem nada, só faço um cortezinho aqui bem de leve para tirar uma pétala dela, assim, só tirar uma tirinha. E nesse buraquinho que eu fiz, eu vou colocar uma folha de louro. Eu espeto 2 cravos da Índia. Essa é a cebola piquê, a cebola em que é aromatizado com um louro e 2 cravos da Índia. Eu vou colocar em uma panela com 500 ml de leite. Essa é uma receita que você precisa seguir as proporções. 500 ml é 500 ml, mas claro que você pode fazer mais seguindo a mesma regra. Se você dobrar essa quantidade para ter 1 litro de leite, você vai dobrar a quantidade de manteiga e farinha. Esse leite com a cebola eu vou deixar aqui, tampadinho, aquecendo. Eu não quero ferver o leite, eu só vou aromatizar com a cebola, o louro e o cravo. Você pode colocar aqui uma pimenta do reino, umas especiarias, você pode colocar mostarda. O que mais que você pode colocar? Você pode colocar o que quiser. Você pode aromatizar esse leite com o que você quiser. A técnica clássica é com cebola, louro e cravo, mas isso não significa que você precisa seguir. Como eu disse, a cozinha básica, as técnicas clássicas, elas não são para te prender, é para você aprender a base para fazer como você achar melhor. Se você quiser tirar a cebola, pode tirar. Se quiser tirar o louro, pode tirar. Se não quiser colocar nada, não precisa colocar, vai dar certo. A única coisa que muda é o sabor. Isso aqui vai ficar infusionando, fazendo um chazinho para o meu leite ficar aromatizado. Porque o molho bechamel é lisinho, ele não tem pedaços de nada. Eu não pico a cebola. Eu preciso só do aroma dela ali. Deixo ali a minha cebola com louro e cravo aquecendo junto com o leite. E quando começar a soltar vapor nas laterais da panela, coloco uma tampa e deixo descansar.
O leite está ali descansando e eu vou te falar por que é tão importante prestar atenção nas proporções. Essa mistura de manteiga e farinha de trigo funciona como um espessante para o meu molho. Essa mistura se chama roux, que é uma técnica na qual você vai cozinhar a farinha de trigo na manteiga para espessar algum molho. Não precisa ser necessariamente o bechamel, pode ser qualquer outro molho. Vai lá, não qualquer outro molho, mas a maioria dos molhos você pode espessar com roux. Porque a manteiga, ao ser misturada com a farinha de trigo, ela tem algumas propriedades que consegue juntar toda a gordura que está dispersa no molho para que ele encorpe. Então o excesso de água acaba evaporando. Só que para o roux você tem que ter um cuidado. Existem 3 tipos de roux. O roux claro, o roux médio e o roux escuro. O roux claro ele não tem coloração nenhuma, ele não vai alterar a cor do teu molho, por isso que o nome é claro. O roux escuro, por outro lado, cozinha por mais tempo, a manteiga começa a caramelizar, então ele fica dourado, que é o que você vai colocar no teu molho, vai alterar a coloração e vai ter um resultado de sabor diferente. Como a manteiga está aquecida, ela vai ficar com um sabor levemente amendoado, depende do que você precisa. O roux claro, como ele cozinhou menos a farinha de trigo, você vai precisar cozinhar mais no fogo o molho, só que ele vai ter também um poder de espessar muito maior. O roux escuro, como ele já cozinhou o suficiente, você não precisa deixar tanto tempo cozinhando com o leite. Ele vai espessar mais rápido, só que ele espessa menos, não fica tão cremoso, porque ele vai perdendo esse poder. A primeira coisa que você faz para preparar o teu roux é derreter a manteiga. Vou pegar aqui uma panela. Na panela, coloca derreter 2 colheres de sopa de manteiga e deixa derreter muito bem, sem ficar nenhum gruminho, mas também sem alterar a coloração da manteiga. Ela não pode começar a soltar uma espuminha. Depois de completamente derretido, eu jogo 2 colheres de sopa de farinha de trigo de uma vez só e mexo muito bem com uma espátula firme. Pode usar o fouet também para desmanchar os gruminhos de farinha, mas eu gosto de uma espátula firme para mexer com mais precisão ali. Assim eu vou torrando toda a minha farinha de trigo, vou cozinhando ela nos líquidos da manteiga, sem deixar que mude de cor. Se mudar de cor, vira um roux escuro ou um roux médio. A diferença entre as tonalidades do roux vai depender do tempo que fica cozinhando ali. Então você vai mexendo e vai perceber que ela, a partir de um certo momento, começa a se tornar mais líquida, fica mais soltinha. Quando você sentir o aroma de biscoito no ar, é porque está pronto. Para colocar o leite, você tem que ter um único cuidado, que é colocar aos poucos. Se você colocar tudo de uma vez só, a chance dele empelotar o molho é absurda. Provavelmente vai empelotar. Então coloca uma meia xícara de leite, uma concha ali e mistura muito bem. Quando esse leite secar quase completamente, coloca mais uma xícara. Mistura muito bem para desmanchar todos os gruminhos. Você pode até usar um fouet que facilita o processo. Como eu só tenho um fouet de metal que pode arranhar o fundo da panela, eu deixo para usar só mais tarde. Aqui eu continuo mexendo com a minha colher de pau. Mas só para lembrar, pode usar o fouet sim, que vai ficar muito mais fácil. Depois dessa xícara de leite que você colocou, totalizando 1,5 xícaras, você pode colocar todo o restante e mexer sem parar até chegar no ponto que você quer. Para saber o ponto é só levantar a colher, passa o dedo no meio e se o caminho não se fechar, tá pronto. Esse é o ponto na P. Depois que o molho está pronto, que eu vou temperar. Eu vou colocar meia colher de chá de sal. E você pode colocar aí uma noz moscada, uma pimenta, o que você quiser para aromatizar. Como esse molho é à base de leite, quando ele fica parado, ele começa a criar uma película conforme vai esfriando. Então, se você for usar ele hoje, não tem problema, pode deixar aqui mesmo na panela, continua o teu mise en place para preparação. Mas se você está preparando para guardar para outro dia, precisa guardar em um pote com um plástico em contato, porque assim não cria essa película. No próximo vídeo eu volto com uma lasanha usando esse bechamel como base para o meu molho, para você ver como ele é extremamente versátil. Eu vou guardar meu bechamel aqui e espero vocês no próximo vídeo. Até lá!